A nossa vida, ela é uma caminhada, uma jornada. Desde o nascimento, quando nos tornamos um ser independente, iniciamos essa caminhada. O homem cresce, nasce, fica bobo, quer dizer, estuda, casa, se transforma para constituir uma família. A vida é constituída de se dar passos rumo a objetivos, rumo a alvos a serem atingidos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos dizer de uma maneira assim, muito simplória, mas no contexto que eu quero trabalhar hoje, que a Bíblia conta a história da caminhada do povo do Senhor, ou da jornada do povo do Senhor. Por exemplo, quando Israel sai do Egito, começa uma caminhada rumo a Canaã, terra prometida. Foram 40 anos, ao longo dos quais, durante um bom tempo desses 40, eles deram volta em torno de uma montanha. Depois Deus falou, agora para e muda de direção. E eles deram volta de novo na mesma montanha, só que numa outra direção. Por 40 anos, Israel caminhou no deserto para chegar a Canaã. Durante essa caminhada, Israel desarmou tendas, seus acampamentos, várias e incontáveis vezes. Era um desarmar de acampamento, um armar de acampamento. Deus era quem determinava o tempo e o local dessas paradas. Havia uma coluna de nuvem, um sinal da presença de Deus entre o seu povo e um instrumento divino de proteção, de preservação. Essa coluna de nuvem ficava sobre o povo durante o dia e protegia a vida, guardava o povo do sol escaldante do deserto que acompanhava Israel. Quando essa coluna começava a se locomover, entendiam os filhos de Israel que era hora de desarmar as suas tendas, o seu acampamento e prosseguir na caminhada até o lugar sobre o qual essa coluna de nuvem parava, repousava. Aí os filhos de Israel armavam as suas tendas, os seus acampamentos, até um novo deslocamento dessa coluna de nuvem, e isso durante 40 anos. Então, vez por outra, o povo de Israel parava na sua caminhada. O texto que nos dá essa ideia, que eu quero levá-los à leitura dele agora, está em Êxodo capítulo 17, versículo 1. Êxodo 17, verso 1. Ele diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Queridos, o texto diz que num determinado momento, o povo fez suas paradas. E aí, entre um desarmar de tenda e acampamento e um novo armar, sempre houve uma e outra parada. Essas paradas se constituíam no mandamento do Senhor. Era
a vontade de Deus que o povo tivesse suas paradas ao longo do caminho da jornada, desde que saíram da terra de Israel até chegarem à terra de Canaã. Eu quero aqui pensar com os irmãos que nós também precisamos de paradas ao longo da nossa caminhada, da vida que empreendemos, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Rei, até chegarmos a Canaã celestial. E em cada uma das paradas do povo de Israel, Deus tinha um objetivo, um plano, uma lição para ser ministrada. E eu quero aqui com os irmãos compartilhar dessa ideia. Deus tem nas nossas paradas, ao longo da caminhada da vida, objetivos. Ele tem planos. Ele tem lições para tratar conosco. E aí, o tema que a gente pode dar para o nosso sermão de hoje é justamente esse. Quais objetivos nós devemos empreender nas nossas paradas, na caminhada rumo a Canaã celestial, como plano de Deus para nós? Vejam, quando o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, para chegar a Canaã celestial, durante o percurso, ao longo de 40 anos, o povo para. Uma coluna de nuvem cobria o povo, ficava entre o sol e o povo, para o proteger, para o guardar. Durante um tempo, cada parada era determinada em seu prazo por um plano de Deus. Quando Deus queria que o povo saísse, a nuvem começava a se levantar, a se locomover, e o povo desarmava a tenda e acompanhava a nuvem. Mais para frente, num determinado local, a nuvem parava, o povo parava também. Mas para quê? Porque Deus tinha lições, tinha objetivos. Quais? Vamos a eles. Primeiro, a gente para refletir e para fazer reparos. Ou seja, nós paramos para reorganizar a vida. Nós paramos para recapitular lições que Deus já nos deu, mas que de repente, entre um passo e outro, entre uma caminhada e outra, essa lição de Deus acabou sendo esquecida por nós. Pode ser também entre um armar e desarmar de tendas. Tenda que durante esse arma e desarma, monta e desmonta, provoca um buraco nessa tenda. E aí precisa de um reparo. Às vezes a gente para lavar roupa. Há pessoas e famílias que precisam parar para refletir e para fazer reparos. Primeiro, quanto ao relacionamento interpessoal. Pessoas que ou não conseguem ter ou fazer amizades. Pessoas fechadas, enclausuradas dentro de si mesmas. Outras, devido à personalidade, ao gênio, à formação, à educação, são difíceis de se conviver. Elas precisam parar para repensar a vida, para retomar lições que foram aprendidas e esquecidas para poder melhorar o seu convívio. Porque cá para nós, tem gente que é difícil de conviver. Segundo, precisamos parar para fazer reparos quanto ao relacionamento conjugal. O diálogo, o amor, o perdão, a satisfação, o prazer da convivência, da intimidade do casal, a economia do lar. O casal precisa parar para fazer reparos nos buracos da tenda do relacionamento conjugal que essas coisas provocaram. E cá para nós há casos que não é um buraquinho, não. Tem um rombo, uns buracos enormes. Nós precisamos parar para fazer reparos, para repensar a vida no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Casais que dão atenção demais ou de menos.
Casais que dão total liberdade aos filhos, ou nenhuma liberdade. Alguns que corrigem demais, outros que corrigem de menos, quando não corrigem coisa nenhuma. Aos que são criados sem que se estabeleçam limites. Casais que precisam parar para reparar a educação dos filhos. Nós precisamos parar para repensar e para reparar buracos, rombos que existem no nosso testemunho cristão. O que é que as pessoas lá de fora do nosso acampamento dizem sobre o que vem em nós no nosso acampamento? O que é que elas dizem a nosso respeito? Como é o nosso comportamento fora deste arraial? Quinto, há pessoas que precisam parar para pensar, repensar e reparar coisas quanto à sua saúde física e emocional. Gente que não tem cuidado nenhum com a alimentação, não está nem aí para o que come. Depois passa mal, contrai problema, estômago, intestino e por aí vai. Aí, desenvolve lá um sintoma, um problema. Continua não se cuidando. E esse problema aumenta. Aí vem para a igreja e quer que Deus cure. Ô cara pálida, para ver o que você está fazendo com o seu corpo. Gente que ignora a idade. Os riscos para o bem-estar do corpo. Que não por acaso é o templo do Espírito Santo. Vive-se numa agitação só. Convive-se com estresse, a depressão vira rotina de vida. Não há equilíbrio em decisões, em atos e ações. Tudo acaba comprometido. Por quê? Porque a pessoa não para reparar buracos de saúde física e de saúde emocional na sua vida. E um outro e último buraco que a gente precisa parar para pensar e reparar sobre eles, diz respeito à vida devocional. No próximo dia 13, eu espero, né? Terei a alegria de completar 31 anos de ordenação. E é triste constatar quanta gente tem um enorme de um buraco na vida devocional. Às vezes pessoas passando por problemas sérios, gente com problema difícil. Aí você vai perguntar assim, meu filho, como é que anda a sua vida devocional? Eu tenho a impressão de que quando eu pergunto isso, a vontade da pessoa que está comigo, eu acho que ela não faz por muitas razões. Mas a impressão que eu tenho é que a vontade dela é perguntar, pastor, o que é isso? Vida devocional é de comer? Compra em shopping center? Tem aplicativo? Tem aplicativo. Tem aplicativo. Queridos, vida devocional é a vida de comunhão com Deus no dia a dia. É a oração, a leitura da Bíblia, é a ida à casa do Senhor, é a participação, é a cooperação nas coisas relacionadas com o reino de Deus, coisa que tem gente que não faz. Um dia uma pessoa ligou para mim e disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Pois não. Crente, fiel. Pastor, eu estou vendo vulto na minha casa. Eu já pensei, vai me chamar para fazer oração, para ungir porta, guardanapo, coleira do cachorro, né? Anel do gato. Eu falei, e aí? Ah, pastor, eu sinto uns calafrios. Me diz uma coisa, você está ali na Bíblia orando? Ah, pastor, faz tempo que eu não faço isso. Meu filho, presta atenção no que eu vou falar para você. Leia a Bíblia e faça oração, depois você liga para mim para dizer se o vulto apareceu.
É óbvio que eu fui procurar a pessoa. E aí? Sumiu. Pastor, nunca mais vi. Passei a ler a Bíblia e orar, nunca mais apareceu lá. Falei, qual é o objetivo de Deus quando faz a gente parar? Fazer a gente parar para pensar, para analisar, para refletir e para reparar buracos na nossa vida. O segundo objetivo, a gente precisa parar para descansar e abastecer. As pessoas correm um dia a dia de um lado para o outro, não tem tempo suficiente para fazer o que se deve ser feito, de tão sobrecarregadas que elas estão de atividades. Desde as primeiras horas do dia até as mais avançadas horas da noite ou da madrugada, é um corre-corre só. Pior, no final, a gente correu, não conseguiu realizar todas as coisas e cansou. Às vezes a gente termina o dia com palma de língua para fora, ofegante, e não saiu do lugar. Parece até que depois de tanto a gente correu o dia todo, tem mais coisa para fazer do que antes de começar a corrida. Já repararam isso? Eu não sei vocês, mas o cansaço, para alguns, entre os quais eu, enerva. Provoca desgaste físico. O cansaço cansa emocional e espiritualmente falando. Provoca desânimo. Leva-nos à apatia, à inércia. Então é preciso parar para descansar. Se aliviar do peso provocado pelo cansaço. Refazer as forças. Se abastecer. Acumular energia para dar o passo seguinte. É preciso recompor estoque de fé, de confiança, de disposição, de ânimo, de coragem, de alegria, de entusiasmo. Até porque a caminhada continua, ela não para. Nós não chegamos ao destino final. Nós precisamos prosseguir. Para prosseguir, Jesus, por exemplo, nos diz lá em João 11, 28 a 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O rei Davi, no Salmo 23, fala-nos de que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva a águas de descanso e refrigera a nossa alma. Mas eu preciso estar caminhando com Ele. É necessário, é imprescindível parar para descansar e abastecer a vida das coisas de Deus, coisas que a gente não faz. Terceiro objetivo, a gente para e Deus nos faz parar para a gente agradecer. Olhando para a caminhada de Israel, não faltou maná durante o tempo da caminhada. A coluna de fogo que à noite os guiava pelo deserto e também os protegia, não se afastou. A coluna de nuvem que os protegia do sol, formando uma espécie de toldo, não desapareceu. A Bíblia diz que as sandálias dos pés e as roupas que eles usavam não se desgastaram. Quando o mar impediu o início da caminhada, Deus abriu no meio. Dividiu suas águas em dois lados para que o seu povo atravessasse a seco. Quando o inimigo surgiu no mesmo caminho, Deus trabalhou de forma que as águas se voltassem contra esses inimigos e eles foram vencidos. Quando houve sede, Deus feriu a rocha, lá no aqui mesmo no capítulo 17, nos versículos subsequentes ao que nós lemos, 5, 6 e 7. E saciou o povo com água. Quando as águas eram amargas, Êxodo 15, Deus as tornou doce. Quando faltou o alimento, Deus mandou o maná. Quando inimigos se levantaram para impedir que Israel prosseguisse na sua caminhada rumo à terra prometida por Deus, Deus lhe fez guerra, deu vitória ao seu povo. Aqui no capítulo 17 mesmo, de 8 a 16. Quando um rio se interpôs entre Israel
e a continuidade da caminhada à terra de Canaã, Deus parou as águas desse rio bem para cima de onde estava Israel. E o povo atravessou esse rio a seco. A caminhada é difícil? É. Às vezes muito penosa. Ela é cheia de obstáculos, como a gente citou rapidamente alguns aqui. Mas são possíveis de serem transpostos. A caminhada é longa, mas pode ser concluída. É preciso pararmos para agradecer o que Deus tem feito por nós ao longo dessa caminhada. Pensando rapidamente algumas coisas que Deus fez por nós em Cristo. Nos salvou, nos justificou. Não há nenhuma condenação sobre nós. Fomos feitos filhos de Deus, mediante a fé, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Nós fomos perdoados dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo ele. Por isso o salmista no Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele perdoa, ele sara, ele redime, ele coroa de graça. Ele faz justiça, ele é misericordioso, ele é compassivo, é longânimo. Queridos, a caminhada é complicada, mas Mateus 28:20, Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias. Mesmo aquele que a gente parece que está no deserto sozinho, Ele está conosco. A caminhada rumo à mansão celestial, à Canaã celestial, deve nos levar a instantes de agradecimentos, de louvor, de adoração. Deus nos leva a paradas para refletirmos sobre coisas, sobre fatos da vida, para promovermos reparos que são necessários para a gente continuar a caminhada sem brechas nas nossas vidas. Nós paramos para descansar, mas para reabastecermos-nos de valores eternos e espirituais para continuar a caminhada, porque não chegamos lá ainda não. E nós paramos e precisamos agradecer, bendizer, adorar ao Senhor por tudo o que Ele nos tem feito e realizado. Essa é a palavra que eu quero deixar no coração dos irmãos na noite de hoje. E quero orar sobre isso. Vamos lá? Oremos. Senhor Deus, cada um de nós, no seu momento próprio, no seu momento específico, pessoal, iniciou uma caminhada com o Senhor. Alguns de décadas, várias delas, outras de alguns poucos anos, alguns talvez de meses, mas cada um de nós iniciou a sua caminhada. Nessa caminhada, nós enfrentamos, como todos enfrentam, nós enfrentamos obstáculos. São percalços que se interpõem entre nós e a chegada a Canaã celestial, a terra prometida. São obstáculos, Pai. E no nosso esforço de caminhar, no nosso empreendimento de andar com o Senhor, esses percalços, essas lutas, que envolvem a nossa vida pessoal, estudantil, acadêmica, profissional, relacional, tudo que nos envolve ao longo dessa caminhada, às vezes, provoca brechas, rupturas, fazem buracos nas nossas vidas. É aí que o Senhor nos faz pararmos para repensar o que temos feito com a nossa vida. O que é que nós queremos? Como é que tem sido essa caminhada? Vários desses buracos que se abrem nas nossas vidas, no nosso casamento, no nosso trabalho, enfim, nas coisas que fazemos, esses buracos às vezes são frutos de investidas do inimigo, porque nós baixamos a guarda, nós diminuímos a resistência, não vigiamos e deixamos que o inimigo lançasse setas que nos atingissem. Senhor, tem misericórdia. Ajude-nos para que nessas paradas reparemos
as tendas das nossas casas, dos nossos relacionamentos, as tendas da nossa vida. Refaçamos essas coisas para continuar a caminhada. A gente pare para cuidar da gente. A gente pare para nos reabastecermos de Tua palavra, da fé, da confiança no Senhor. Mas paremos também para Te agradecer. Porque apesar dos percalços, temos continuado a caminhada. Estamos aqui. Apesar de dificuldades, continuamos, prosseguimos. E o Senhor nos tem sustentado. O pão nosso de cada dia, por mais simples que seja, não tem faltado. O teto que nos abriga, por mais simples que seja, é um local onde nós podemos nos sentir seguros, protegidos. Ele nos cobre do sol, da chuva. Nós temos a igreja do Senhor, que óbvio, é constituída de pessoas que têm problemas. E às vezes, isso também provoca brechas nas nossas vidas. E a gente precisa parar para reparar. Mas queremos Te agradecer pela igreja, Pai. Obrigado por isso. Ajude-nos para que nas nossas paradas refaçamos as coisas com a vida. Nós oramos assim no nome de Jesus.